Bem-vindas ao podcast Viagem com a Adri. Eu sou Adriana Ventura, educadora e professora. E aqui nós vamos explorar as reflexões sobre o amor romântico, os papéis de gênero patriarcais e as performances que moldam as relações tradicionais. Prepare-se para uma jornada de questionamento e de descoberta. Vamos juntas? Olá, gente! Quanto tempo eu não venho aqui? Esses últimos dias e semanas têm sido muito desafiador para minha rotina. Vocês que me seguem, né, já sabem que eu tenho uma rotina aí de 14 horas semanais na escola. E eu acertei os últimos detalhes do livro, que foi um livro muito importante. Eu tô muito em paz em ter escrito. Eu acho que é um livro muito lindo. Eu chorei bastante em ter terminado. Tô muito feliz. Para quem quiser a Síndrome da Escolhida, ele já teve o lançamento através da Hotmart agora, né? Já está disponível lá para quem é ansioso e quer ler. E no dia 18 de maio, no Samba Não Monogâmico, eu vou fazer o lançamento do livro físico. Então, para quem é do Rio, vai ser uma felicidade imensa dar a palestra, poder falar um pouquinho do meu trabalho e ter vocês lá. Mas enfim, gente, hoje é um dia muito simbólico para mim, porque nesse caminho da não monogamia, a gente tenta desconstruir muito os papéis patriarcais de gênero. E ultimamente eu tenho visto muito conteúdo em páginas feministas, de psicólogas, que questiona bastante a ideia do ficar. E o que eu quero dizer sobre isso é que dentro da lógica monogâmica, que é a ideia de ser assumida como supostamente única e exclusiva numa relação que vai nos dar segurança, que vai nos dar consistência, que vai nos dar garantias. O ficar é um umbral de verdade. Eu falei isso, inclusive, no podcast que eu participei junto com a Marcela, no Bom Dia Óbvios. Então, na lógica monogâmica de relacionamento, eu quero que vocês entendam que qualquer relação que a gente construa vai nos causar essa busca, né, de ser assumidas, de ser escolhidas, né, de ser socialmente validadas através de um relacionamento. E eu entendo quando eu vejo psicólogas, quando eu vejo cursos aparecendo, quando eu vejo toda a angústia, quando eu vejo todo o sofrimento das mulheres em relação a estar nesse lugar. Porque, de fato, é muito desafiador você estar num lugar de teste, né? E, primeiramente, eu tinha trazido, né, o ficar, eu já trouxe muitas reflexões do ficar como uma exemplificação, porque é muito difícil falar do processo que é a não monogamia. Eu falo para vocês que a não monogamia, gente, ele não é um paralelo à monogamia. A não monogamia é um processo de desconstruir os papéis patriarcais de gênero. E quando a gente desconstrói os papéis patriarcais de gênero, as expectativas do amor romântico, que traz a ideia de ser única e exclusiva numa relação, né? E que traz essa expectativa de que o homem se comporte e nos coloque num pedestal, quando na verdade quem coloca esse homem em pedestal somos nós. E por que a gente precisa colocar esse homem em pedestal? Porque no mercado afetivo que a gente tem inúmeras mulheres querendo estar nesse lugar de suposta garantia, exclusividade, né? Onde tem o domínio, a posse, o controle de nós, enquanto mulheres, do nosso corpo, da nossa mente, do nosso psicológico. Enquanto a gente tem esse mercado repleto dessas mulheres que querem fazer isso, né? A gente vê como garantia
ser supostamente acolhida e assumida. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se comportar dentro das expectativas comportamentais, e a gente já sabe que essas expectativas comportamentais são os papéis patriarcais de gênero, que coloca esse homem como prioridade e que nos dê a oportunidade de pertencer a esse lugar na vida deles, entende? É assim que funciona a lógica monogâmica dos relacionamentos tradicionais. E aí, quando eu questiono essa nossa situação no ficar, eu não estou falando que, não, vamos ficar sim, tá tudo bem ficar, tá tudo bem viver de forma, nossa, olha como eu sou moderna, olha como eu sou descolada, eu aceito tudo, eu aceito não ter isso ou não ter aquilo dentro das expectativas do amor romântico, só para pertencer a esse lugar. Gente, isso é a lógica monogâmica. Isso é passar por cima de tudo, até de nós mesmas, olha que loucura, pela expectativa de viver um suposto lugar de exclusividade e de garantia, o que é pior ainda. Eu vi muitas páginas e recentemente recebi um vídeo de uma profissional que falava sobre as armadilhas do ficar. E aí ela traz, um contexto cronológico desde os anos 90, falando, que o ficar veio como uma nova armadilha do patriarcado, em que a mulher vai fazer o mesmo que o homem. Gente, não é sobre fazer o mesmo que o homem. Não é sobre querer performar o desinteresse. Não é sobre querer trazer uma ideia moderna sobre os relacionamentos. A ideia da não monogamia é justamente questionar os papéis patriarcais de gênero, que inclusive podem ser performados por homens cis ou por outras pessoas que vivem relações fora da heterossexualidade. Mas ainda assim é uma relação baseada na heteronormatividade. E eu vou explicar. Duas mulheres, por exemplo, elas podem performar os mesmos papéis patriarcais de gênero que são tão problemáticos, e que garantem essa relação de poder dentro da lógica monogâmica, porque a monogamia é uma relação de poder, e isso vai gerar, gente, os mesmos problemas. Percebe? É claro que existe muitos aspectos que vão além, Hoje mesmo eu fiz uma reflexão e postei que às vezes a nossa mente, ela consegue identificar como é problemático todas essas expectativas, como a lógica monogâmica é problemática, como um modelo de posse, controle e domínio dos nossos corpos, ele é violento para as mulheres principalmente. Mas o nosso corpo, com certeza, ele vai responder de uma maneira muito diferente. Porque lá no fundo ainda existe o que eu chamo de síndrome da escolhida, esse fenômeno que acontece com as mulheres. Mulheres, vocês já ouviram falar da síndrome da escolhida? Essa é a minha tese de como as mulheres acabam em uma situação de vulnerabilidade, numa busca quase que doentia para que sejam assumidas como únicas e exclusivas em relações monogâmicas, enquanto os homens se sentem socialmente privilegiados por assumir essas relações. Bom, se você quer saber um pouquinho mais sobre essa tese, acompanhe as minhas reflexões no Instagram e no Facebook, @AdrianaVenturaOficial. E esse fenômeno, ele parte da ideia de passividade dos homens nos assumirem, dos homens nos escolherem. E por que eles fazem isso? Porque a gente está nesse papel de passividade. Então, inverter os papéis não é fazer o que os homens fazem, todas as problemáticas de uso, objetificação e conveniência. Não é a lógica de domínio, controle e posse. Não é por esse caminho.
a gente vai por um caminho de desconstruir essas expectativas adoecedoras que a gente tem a respeito dos relacionamentos e que são, gente, são muito adoecedoras. Essa ideia quase infantil, né, de condicionar o desejo do outro só a nós, né, de tentar criar travas sociais que garantam um comportamento X ou Y do outro em relação a nós, tudo isso é muito ilusório e sempre foi. E não é um modelo relacional que vai garantir, né, isso. O que o modelo relacional nos garante é essa validação, né, do nosso lugar enquanto mulher na sociedade, que precisa estar atrelada a um lugar de validade, a um lugar de relevância na vida dos homens. E aí, mas para isso, a gente precisa abrir mão em menor ou maior escala da nossa própria, né? A gente precisa hierarquizar os afetos. Uma relação monogâmica, ela não vai funcionar se a mulher não colocar o homem em um relacionamento no pedestal da vida. Isso acontece, gente, não tem como dizer que não acontece. Isso vai acontecer em menor escala. E eu vejo isso ao meu redor. As amizades passam a ter um lugar secundário, né? Essas mesmas amigas que nos ajudam, que nos apoiam, que estão sempre ali com a gente, elas passam a ter um lugar de muito menos importância. Por quê? Porque todos os nossos esforços estarão direcionados a fazer a manutenção dessa relação em que esse homem precisa ser a prioridade. O homem, é claro, ou a pessoa com quem a gente se relaciona. Então, quando eu trouxe em muitas das minhas reflexões o ficar, eu trouxe muito mais como um exemplo de que é possível ter afetividade, carinho, sem que seja apenas essa relação casual, sabe? Quando eu falo casual, é uma relação superficial que a gente encontra o outro só para o sexo. Eu não acredito que a gente, enquanto ser humano, possa limitar as pessoas apenas a isso. Eu acredito que a gente possa ir muito além, né, dessa ideia de sexo, de uso de objeto e de conveniência. Tampouco acredito que as mulheres precisam começar a viver esse tipo de relação agora, porque senão a gente só está invertendo a lógica dos tão problemáticos papéis patriarcais de gênero. Mas uma coisa a gente de fato precisa aprender com os homens, e eles fazem isso muito bem. Ainda que eles vivam os afetos, né, de maneira muito livre, porque eles não precisam fazer todos esses esforços que a gente faz para ser assumida, porque são eles os protagonistas, né? O que eles precisam fazer é a performance na hora da conquista, que é o que eles fazem. Porque esse lugar de protagonismo é esse lugar que dá para eles esse aval, vamos dizer assim, esse aval para que eles possam ir atrás de quem eles gostam, né? Ser o garanhão, ser aquele que é o desejante, ele domina o desejo, né? Ele domina o querer, ele faz e acontece. O que ele faz não é questionado. Vou dar um exemplo, né? Tem uma mulher bem assim, conhecida, na rede chamada Twitter, né? Que é o nosso esgoto. E no Twitter ela sempre tem posicionamentos extremamente contraditórios. Então, assim, quando uma mulher tem uma atitude que fere a expectativa comportamental que foi colocada para as mulheres dentro das relações afetivas, ela critica. Já o homem, ela sempre traz aí, homem quando quer faz, o homem me assumiu. Eu já, inclusive, postei algumas das reflexões dela, que ela ultravaloriza esse homem que queria tanto, e aí ele fez e aconteceu dentro daquelas expectativas comportamentais, né, do cavalheiro, do amor único, do amor que surgiu, então ele vai fazer tudo pela amada. É quase uma lógica de contos de fada, né, de príncipe encantado.
E quando é a mulher que ela domina o desejo de estar, de querer, ela questiona, ela critica. Por quê? Isso está completamente atrelado às expectativas comportamentais que nos colocaram e que nos dão esse lugar de passividade, principalmente na conquista e nos relacionamentos afetivos. Isso é muito cruel, porque aí a gente fica sentada nesse mercado afetivo esperando, né, pelo protagonismo e pela autonomia dos homens de querer ou não estar com a gente. Isso é muito adoecedor. E talvez o ficar, ele amplie essa sensação de espera de ir para algum lugar, de espera de vivenciar a relação tão idealizada e tão esperada que é a relação monogâmica. E aí eu me pergunto, com tantos problemas que a gente vê em casais que foram socialmente assumidos e que usaram o espetáculo social, né, que nos valida enquanto mulheres, os casais que vivem isso e que viveram as problemáticas, né, parece que a gente ignora que essas problemáticas existem, inclusive dentro desses casais assumidos. Mas é claro, isso é mais uma das camadas, mais uma das faces, né, de como é ilusória essa nossa expectativa. Eu ainda acredito em relações genuínas. Eu ainda acredito que possa sim existir relações reais e genuínas. E acho que quanto mais a gente se desprende dessas travas sociais que foram criadas para as relações afetivas, né, e que tenta padronizar comportamentos, que tenta padronizar modelos, expectativas, o que a gente precisa viver, o que a gente tem que fazer, quanto mais a gente questiona, né, todo esse roteiro e script da lógica monogâmica, mais tranquila, mais leve, mais livre, né, mais saudável as relações são. E aí perceba, eu não tô falando de modelos, eu não tô falando de se você vai chamar de ficante, de namorado, de namorido, de crush, de bofe. Não é sobre isso, não é como você vai chamar a pessoa, mas é o que você de fato tem no vínculo afetivo que você construiu. Então, se você tá num lugar que não é um lugar que te traga esse acolhimento, que não é de afeto, que é de objetificação ou é de conveniência, a gente simplesmente se retira, independente do nome. Entende? O problema é que a gente ainda tem essa expectativa que é adoecedora de que se a gente namorar rápido, se a gente casar em 6 meses, né? Se a gente assumir esse rótulo relacional e principalmente se a gente assumir ele socialmente, é isso que vai nos trazer a segurança, o conforto e a qualidade do relacionamento que a gente tanto quer. E isso faz com que as mulheres adoeçam, porque ela está sempre nessa busca de exercer esse papel patriarcal de gênero, de exercer esse jogo da conquista que dá aos homens esse protagonismo, e a gente está sempre nesse lugar de espera e de passividade que nos adoece. Então não estou falando de inverter a lógica. Eu estou falando da necessidade da gente questionar todos os papéis patriarcais, principalmente aqueles que nos colocam num lugar de vulnerabilidade, de fragilidade, de passividade. Então, será que é ideal todas essas páginas que estão falando do ficar, mas elas falam como se o próximo passo, como se subir nessa escada rolante do amor fosse, né, a garantia de algo, quando a gente sabe que não é. Enquanto a gente tiver um mercado afetivo de mulheres que estão buscando, dentro dessas relações, que são holofotes sociais que nos validam, né? Eu tenho todas as mulheres achando que viver
o laço, viver o rótulo, viver a relação exposta e assumida socialmente, vai ser, de alguma maneira, uma garantia. Vai ser a validade de que somos mulher, mulher de alguém, que não estamos sozinhas, né? Que não estamos nesse umbral. Então, toda vez que eu observo, eu entendo completamente e eu concordo que o ficar dentro da lógica monogâmica, ele traz sim para a mulher esse lugar de quase. Mas por que traz o lugar de quase? Porque a gente ainda tem a expectativa de ser escolhida e assumida socialmente, como se isso fosse nos garantir a segurança, o conforto e a estabilidade. Conforto, segurança e estabilidade, esse que não existe em relação nenhuma. É uma ilusão. O que a gente pode ter é viver a reciprocidade enquanto ela existir. E quando não tem, quando não faz mais sentido, quando a reciprocidade não existe, quando não existe o acolhimento, quando não existe o desejo do outro, não existe mais nada. Só que quando a gente criou o rótulo social, quando a gente assumiu socialmente, né, quando a gente trouxe todos os holofotes necessários que validam o nosso lugar nessa relação, ainda que já não tenha nada, o rótulo ainda garante a nossa validação social. E isso que é muito problemático, porque aí a gente passa a viver o rótulo e não, de fato, a garantia, o conforto. A gente tá ali fazendo a manutenção desses rótulos, desses modelos relacionais, dessas etapas, né? A gente tá ali subindo a escada rolante do amor, mais pela validação, mais pela suposta garantia social que essas relações nos dão, do que vivendo a garantia de fato, porque a garantia não existe. Isso é um engodo social. É o engodo social que justifica, né, a base social que é a família nuclear. Só que a gente precisa questionar antes de pensar no ficar, no namorar, no casamento, antes de pensar em todas essas etapas relacionais que levam para esse altar que é o casamento e que a gente já sabe de todas as problemáticas, porque para o casamento existir, existe um papel social muito bem delimitado para nós dentro dele. A gente precisa questionar o porquê viver as relações assim no assado, né, nos valida tanto. É isso que a gente precisa transformar. E aí, quando eu falo disso, as mulheres entendem que eu estou falando para que a gente viva sozinhas. Só que ninguém vive sozinho. O que a gente está questionando é essa instituição casal e toda a lógica de funcionamento dela. Essa hierarquia que existe para a gente fazer a manutenção dessas relações. É as anulações, as narrativas e as mentirinhas que a gente continua, né, contando pra gente, para continuar numa situação de total vulnerabilidade, principalmente de vulnerabilidade emocional. Então, a gente precisa aprender a buscar lugares, não buscar, mas porque eu acho que os relacionamentos, eles acontecem. A gente não busca relacionamento, as relações acontecem e acontecem genuinamente. O difícil é que elas aconteçam fora dessas expectativas comportamentais que foram por muito tempo, né, carimbadas, principalmente pelo amor romântico, pela ideia do cavalheiro, pelos papéis patriarcais de gênero. Existe todo um script para que ela se desenvolva. E quando ela não desenvolve dentro do roteiro que precisa, aí ela não tem validade. Só que, alheio a isso, a gente ainda tem as relações que nos acolhem. A gente precisa, como ser humano, se sentir acolhido.
E por que eu vou colocar outra pessoa apenas no lugar de sexo? Sabe? Não é sobre isso que eu tô falando, não é sobre essa liberdade, não é sobre inversão de papéis. É sobre ficar em lugares, né, que nos causem essa expectativa adoecedora de subir essa escada rolante do amor. Mas parece ser muito difícil, principalmente dentro da psicologia. Eu acho que em algumas áreas, já questionei a ginecologia, né? Porque ela parece ser um playground da gestação. Ela não é pensada para as nossas dores, para os nossos desconfortos, para a nossa segurança enquanto mulher. E a lógica monogâmica a gente já sabe que ajuda muito isso, porque a gente usa a monogamia tão garantia, uma garantia muito frágil, né? Mas ela é uma garantia social tão grande que a gente terceiriza o nosso cuidado, seja com a nossa saúde íntima, seja com o nosso emocional, a gente terceiriza isso ao outro. E eu acho que a psicologia, ela também parte da lógica ocidental do pensamento, né? Que a gente chama do pensamento hegemônico, que é uma lógica única de ver as relações, as pessoas, a sociedade. Ela parte dessa lógica e ela define tudo a partir dessa lógica. Então, quando eu falo do sofrimento das mulheres e quando eu vejo as psicólogas falando do sofrimento dentro do umbral que é ficar, muito desse sofrimento está atrelado a essa ideia adoecedora de ir para outro lugar num desejo, numa expectativa que esse outro lugar ele nos dê a garantia de algo que não existe, repito, não existe em relacionamento nenhum. A única coisa que a gente pode contar é com a reciprocidade. Se houver acolhimento, se houver reciprocidade, né? Se houver disponibilidade e ela for dos dois lados, então a gente está vivendo uma relação saudável, em que você vê duas pessoas que não estão ali numa lógica de objetificação, de uso ou de busca de validação social. A gente está, né, vendo duas pessoas que vivem a relação de uma maneira muito genuína. Tem muitas pessoas que acreditam que não é possível viver de maneira genuína, principalmente com os homens. E aí eu repito, o que eu acredito é que a gente está, né, envenenado pela lógica monogâmica de ver os relacionamentos afetivos. E dentro dessa lógica, nada será saudável. Enquanto a gente ainda precisa performar os papéis patriarcais de gênero e as expectativas comportamentais que nos fragiliza, eu posso ficar, só que eu ainda tô ali desempenhando um papel, né? Um papel patriarcal de gênero, de tentar ser aceita e levada para essa escada rolante do amor, onde o topo dela é o altar. Então, como que eu posso dizer que seguir essa lógica é saudável? Porque o altar, o casamento, a família nuclear tem que ser o topo mais alto da vida da mulher, quando a gente sabe que a maioria dos casamentos vivem problemáticas muito cruéis. E a gente sabe que a mulher performar esses papéis patriarcais de gênero não foi suficiente para garantir a ela nenhum tipo de exclusividade, nem afetiva, nem sexual. Então, como que eu posso questionar o ficar, trazendo como uma solução ser assumida para essas relações? Eu acho que a gente precisa entender que a busca é por reciprocidade e acolhimento, não por rótulos relacionais. Eu trouxe no meu livro o Ficar, tem um capítulo só falando sobre ele, e nele eu trouxe um outro livro de uma americana, uma socióloga, que é a Kathleen, que ela trouxe o Hooking Up. O Hooking Up é também uma outra lógica relacional que parte também da lógica monogâmica. E o hooking up, principalmente nos campos universitários dos Estados Unidos, é o ficar assim de maneira extremamente superficial. Não é o ficar dentro da lógica que a gente tem aqui,
que seria quase um dating. São alguns encontros que a gente tem, mas não tem o status social do namoro. O hooking up é os universitários que bebem e acabam ficando, transando, só que eles nem fazem coisa juntos. E de como isso adoecia as mulheres, as universitárias que viviam. E aí eu achei muito interessante que no começo do livro eles trouxeram um relato de duas pessoas diferentes que estão à margem da lógica do hooking up. Uma era uma mulher negra, né, num lugar que era majoritariamente branco, e o outro era de um homem gay. E aí eles falam que no hooking up não faz nenhum sentido para eles porque eles vivem outra dinâmica. E vocês percebem? O hooking up seria o que antecederia o próprio ficar. Porque nessas universidades americanas, esse livro é de 15 anos atrás, mas nessas universidades americanas, esses casais que bebem, fazem uso de entorpecentes e vivem a vida adoidado, eles pegam e não se apegam. Foi quase o que aconteceu lá no comecinho do Tinder. E aí as meninas traziam uma angústia muito enorme, porque elas estavam no mercado afetivo, elas sabiam que elas precisavam participar disso para poder ter a possibilidade de subir uma suposta escada do amor e chegar, quem sabe, num ficar ou num namoro, né? Mas o funcionamento, mecanismo de funcionamento do hooking up, ele parte da lógica monogâmica de uso e conveniência. O ficar, nessa lógica que a gente traz, que a gente está fazendo tudo para tentar provar o nosso valor para ir para outro lugar, também é a lógica monogâmica. Então o problema está na gente tentar buscar validação em relacionamentos afetivos e ter que performar esses papéis patriarcais que nos fragiliza e que nos vulnerabiliza nessa busca de ser aceita nessas relações. Então o problema não é o ficar em si, mas o que a gente faz para subir uma escada rolante do amor. E parece que esse discurso ele está sendo corrompido pela lógica monogâmica. Parece que até mesmo as profissionais mais sensatas ainda acreditam que a ideia ocidental, a lógica monogâmica de controle, posse e domínio é sinônimo de amor. Que amor esse? O amor romântico. Então a gente problematiza, a gente enumera todos os problemas, mas a gente continua na expectativa adoecedora de ter que firmar e reafirmar, né, esses papéis patriarcais de gênero como forma de validação de ser amadas. E aí, o que a gente faz com tudo isso? Enquanto houver a lógica adoecedora da própria monogamia, não importa qual nome você dê para a relação, se é hooking up, se é dating, se é ficar, se é o sexo casual. Mas enquanto houver em nós a expectativa que eu preciso chegar nesse altar mais alto da minha vida, que é o casamento, eu ainda estarei performando os papéis patriarcais que me vulnerabilizam para poder ser escolhida e assumida para esse lugar de falsa garantia. Esse foi mais um episódio de Viagem com a Adri. E se você gostou e quer se aprofundar um pouco mais no assunto, vai gostar muito do meu livro As Relações Monogâmicas Só Existem na Cabeça da Mulher Apaixonada, disponível nas plataformas como Amazon e Hotmart. Me siga também nas redes sociais, @AdrianaVenturaOficial. E vamos juntas transformar o modo como enxergamos o amor e as relações. Até o próximo episódio.